sequência, terminamos a geometria plana, não foi? E hoje nós vamos entrar na geometria espacial. E, como é um assunto extremamente recorrente do Enem, que todo ano cai 8, 10 questões, 5, 6, 8, bom que você se centre aí no assunto, porque tem muita coisinha, muito detalhe, muita fórmula em apenas 7 figuras, né? Então nós vamos falar hoje de geometria espacial, com alguns problemas do Enem, para vocês verem mais ou menos como é que eles cobram. Geometria espacial. E nessa geometria espacial a gente tem logo de cara as relações de Euler. Relação de Euler. Relação de Euler. O que é que trata as relações de Euler? Dos vértices das figuras, mais faces das figuras, menos as arestas das figuras é igual a 2. A primeira relação de Euler diz que os vértices da figura somado com as faces subtraído das arestas, ele é igual a 2, beleza? Mas bom que vocês usem essa forma já resumida, da seguinte forma: vértice mais faces é igual a 2 mais arestas. Essa forma aqui já está armadinha, ó. Não precisa você pegar aqui e trocar sinal, já está pronta. Melhor você usar logo essa, que é a mesma, só que jogando o A para o outro lado, trocando o sinal, né? Então o vértice mais fácil é igual a 2 mais arestas. Um detalhe importante: se ele pedir os vértices e te der as faces e as arestas, já está resolvido o problema. Tanto se ele te der as arestas e as faces, vai te procurar as faces, aliás, a aresta e o vértice vai procurar as faces. Então, você tendo duas medidas, não importa qual delas, você pode encontrar que está faltando. Mas se por acaso faltar duas dessas ou vértice ou face e ficar uma só, você tem que usar outra relação de Euler, que é essa aqui, ó. Arestas é igual a faces vezes lado dividido por 2. Esta fórmula faculta você encontrar ou aresta ou faces para poder depois procurar os vértices nessa forma, beleza? Ou já sabe, falta uma medida, eu vou direto nessa. Faltam duas medidas, eu tenho que vir nessa para depois partir para aquela. Uma outra informação é o seguinte: faces e lados e arestas nada tem a ver uma coisa com a outra, senão estariam separados, beleza? Olha, eu vou desenhar essa figura aqui para você ver, ó. Que é um paralelepípedo, mas aqui dá para explicar. É um paralelepípedo, não muito bem desenhado, mas que dá para você entender. Aí, paralelepípedo, o vértice é esses encontros aqui, ó. Esse segmento encontrando com eles formou um vértice aqui, ó, tá vendo? Outro vértice aqui, ó. Outro vértice. Então é impossível você sair contando uma figura dessa pequena, ainda vai, mas você contar uma figura do icosaedro, por exemplo, tem 20 lados, é complicado você sair contando em um por um, né? Então é melhor que você use as relações de Euler. Então, vértice é os cantos, o encontro de dois segmentos forma um vértice. Arestas da base, arestas, são essas medidas aqui, ó. Arestas, aresta, tudo aí é aresta. Agora, faces são as frentes da figura, por isso que elas não são iguais. Arestas são as medidas, faces são as frentes. Aí você diria, e lados é o quê? Lados é a quantidade de lados que fica formando a figura. Quantidade de lados, certo? Um quadrado tem 4 lados. Um triângulo tem 3 lados, um hexágono tem 6 lados. Essa quantidade de lados da figura é esse L. As faces são as frentes das figuras. E arestas, a medida das arestas. Beleza? Então, essa relação de Euler, ele fala assim: se você pegar um problema, por exemplo, tipo esse aqui, ó, fica fácil de você resolver. Ó, quantos vértices possui uma figura que tem 30 arestas e 8 faces?
Aqui está fácil demais, está mais mole que empurrar vivo na ladeira. Porque você tem as arestas e tem as faces, tá vendo? Ele está procurando só os vértices. Aqui, nesse caso, que eu tenho as duas grandezas, eu vou direto nessa relação de Euler. Eu vou dizer o quê? Que os vértices somados com essas faces aqui, 8, é igual a 2 mais as arestas, que são 30. Aí já está tranquilo, ó. 32 menos 8 que passa para lá trocando o sinal. Então essa figura tem 24 vértices. Aí é tranquilo. Mas em contrapartida, você pode pegar um problema assim, ó. Tá entendendo, né? Se não entender, dá um grito. Deu para entender. Muito bem, Luan. E os outros estão mudos? Ou não tem ninguém aí? Tem 15 cabeças aqui. Mas olha, 15 cabeças, só uma fala, o resto fica só balançando a cabeça. Aí fica difícil, viu? Não, a Natália Arcuri falou aí. Aí vamos supor aqui, pessoal, quer ver? Eu vou botar esse probleminha resumido. Se quiser copiar, copie, mas não precisa não. Ó, uma figura, um poliedro é formado por 5 faces, vou botar só abreviado, ó, quadrangulares. 3 faces hexagonais. 3 faces hexagonais. E 2 faces triangulares. Aí ele pergunta quantos vértices possui essa figura. Se você for direto aqui, nessa forma do Euler, você vai enganchar. Porque você tem as faces que estão aqui, ó. Está procurando os vértices, mas não tem as arestas. Cadê as arestas? Aí não tem como você ir direto nessa forma. É o caso que eu falei, você tem que correr para essa, ó, primeiro, para achar essa quantidade de arestas de cada figura, consequentemente jogar na forma principal. Beleza? Então, por exemplo, ele diz que tem 5 faces quadrangulares. Ora, se diz que é quadrangulares, é claro que é figura formada por quadrados. Eu venho aqui e faço assim, ó, as arestas dessa primeira figura, que tem 5 faces, serão as 5 faces daqui, ó, da forma, vezes aos lados. Quantos lados tem o quadrado? 4, dividido por 2. 5 vezes 4, 20 por 2 dá 10. Eu já sei que essa primeira figura que está formando esse poliedro convexo tem 10 arestas. Aí eu vou para a segunda. 3 faces, ó. Eu digo que as arestas dessa segunda figura são 3 faces vezes a quantidade de lados dela. Ó, e lados é a quantidade de lados que ela forma. Hexágono, 6 lados. Vocês têm que aprender esse nome, viu? Heptágono, dodecaedro, pentadecágono, icosaedro, porque senão você não vai saber o que é hexágono. Claro que vocês sabem que são 6 lados. Mas, cuidado. 3 vezes 6 dividido por 2. Então essa figura tem 18 por 2 mais 9 arestas. Agora eu vou para as faces triangulares, que são 3 lados. Então eu vou e faço. Arestas é igual a faces 2 aqui vezes 3 lados dividido por 2. Cortou aqui, 3 é a resposta. Só que na fórmula específica, essas arestas não só são 3 nem 9, é a soma delas. 10 com 9, 19, com 3, 22. Aí eu vou e faço, ó, vértices mais faces, 5, 3, 8, 2, 10 faces, tá vendo? É igual a quem? 2 mais a quantidade de arestas que nós encontramos. 3, 12 com 10, 22. Então tem 24 menos 10. Essa figura tem 14 vértices. Viu aí como é mole? Jorjão, no caso aí, é uma figura só, formada Por várias figuras. por várias formas. Exato. Isso aí, ó, Murilão perguntou aqui agora. São várias figuras que vai formar um poliedro convexo, uma montada com a outra. Porque na verdade é o seguinte, ó, a geometria espacial não trabalha com figura côncava. Ela só trabalha com figuras espaciais. Aí você perguntaria, qual é a diferença, professor? Vou apagar aqui, viu?
Vou lhe dizer agora. Já foi essa fórmula aqui. Isso é só um rascunho para poder... É o rascunho da Bíblia. É coisa velha. Então... Viu, Luana? Presta atenção aí, ó. A diferença de plano para espacial é que plano é tamanho, comprimento e espacial é volume? Isso. Basicamente, as planas a gente acha que encontra área, espaço, né? E as espaciais a gente encontra volume, que é o que cabe naquele espaço. 2D e 3D. É 2D e 3D. 2D é a plana, 3D é a espacial. Por isso que a espacial só trabalha com figura convexa, não é côncava. Olha aqui qual é a diferença, quer ver? Essa figura aqui, por exemplo, embora não seja eminentemente espacial, mas vou botar aqui, ó. Essa figura é convexa. É com este tipo de figura que a geometria espacial trabalha. Não é com essa daqui, por exemplo, ó. Olha qual é a diferença. Nessa figura, esse segmento desses dois extremos está interno à figura, não tem espaço de saída, tá vendo? Então ela é fechada, é tridimensional, é fechada, não tem espaço. Já essa, você está vendo que o segmento, ó, ele passa dentro, mas passa fora também. Essa figura é côncava. E figura côncava não aparece na geometria espacial, porque ela tem abertura. E a espacial não tem, é fechada. Essa figura que eu botei aqui, formada por quadrangular, triangular, é toda fechada, é uma montada na outra. É tipo um globo, ela é fechada, não tem espaço para sair, entendeu? Então a geometria espacial ela trabalha com figuras convexas. Aí vem aquela coisa que eu falei para vocês, poliedro e polígonos. Polígono a gente trata do lado, dos ângulos, e poliedro a gente trata dos lados. Mas não quer dizer que uma é diferente da outra. Uma coisa tem sentido com a outra, por quê? Porque a quantidade de lados de uma figura diz também que é a mesma quantidade de ângulos que ela possui. São, ó, entrelaçados. Não tem uma figura com 3 lados para ter 2 ângulos. Não tem uma figura com 8 lados para ter 7 ângulos ou 10, não. Se tem 8 lados, tem 8 ângulos. Tem 10 lados, tem 10 ângulos. Então uma coisa acompanha a outra. Só que as palavras poliedro relacionam-se a lados, por causa do edro. Agora, polígonos é ângulos, gônos, tranquilo? Por isso que diz assim, ó, não sei se seja claro que já viu esse nome, mas talvez não pararam para raciocinar o que é que significa. Porque a gente entende uma questão qualquer de matemática quando a gente contextualiza ela, ou quando a gente fala, aprende a falar, porque o mudo é difícil aprender matemática. É difícil, porque ele não sabe falar. E quem sabe falar sentença matemática, ele mata a pau. Ajuda você, ó, firmar o conhecimento. Trigonometria. O que é isso? 3, metria, medição, gono, ângulos. Então é medida dos ângulos de um triângulo. Tá vendo aí? É por isso que fala trigonometria. Metria é medição. 3. Gono, ângulos. Tá vendo? Então, essas palavras têm um sentido muito bom, porque você vai se familiarizando com elas. Pronto, relação de elas já foi. Já entenderam aí rapidamente que tem a principal, que é quando falta só uma medida, e tem a outra das arestas, que é quando faltam 2. Você tem que achar uma para depois jogar na principal. Tranquilo? Melhor do que isso, vira festa. Já entenderam o que é convexa e o que é côncava, não já? Então não vá atrás na espacial de figura aberta, que você rasga a boca no arame. É fechado, é tridimensional. Então, na geometria espacial, que no Enem usa demais, como eu já disse, pode se preparar, embora eles tenham adiou, não foi bonito. Adiou, mas ainda é esse ano. Não, pode ser em janeiro. Pode? Pode ser em janeiro, que o Luiz está dizendo aqui. Eu vi falando que ia ser em dezembro, mas... Os alunos que vão decidir, como os alunos vão querer adiar o máximo. É claro, vão querer adiar o máximo, é mesmo. E está suscetível esse Enem ser digital, né? Não, vai ter um digital. Vai? Mas é só para quem escolheu fazer digital. Inclusive não aconselho ninguém a fazer esse digital. Mas eu também não, viu? Não aconselho não. Também não. E aí a partir dos próximos anos vai ser tudo digital, parece. Digital. É.
aí é forçado o cara fazer de todo jeito. Mas se puder optar para ser na base da mão grande escrita, é melhor. Olha aqui, ó, a primeira figura espacial que nós falaremos é do prisma. Claro que vocês vão ter aí na frente, que eu vou seguir uma sequência assim na ordem das figuras. Vocês vão ter o paralelepípedo, vocês vão ter o cubo, mas olhe, não pense que o paralelepípedo e o cubo não é um prisma. Não pensem. É porque eles têm um nome específico, porque as formas são diferenciadas do prisma. Mas é prisma. Porque o que é que caracteriza uma figura de um prisma? Vou lhe dizer aqui, você vai botar na sua cabeça e não vai esquecer mais nunca. Toda a figura, exceto o cilindro, porque a base dele é uma circunferência. Não tem prisma com base de circunferência, não. Porque o cilindro ele tem duas bases também. É uma aqui embaixo com uma circunferência e outra no topo de uma circunferência também, mas não é considerado prisma. Prisma é base quadrangular, triangular, hexagonal, trapezoidal, pentagonal, essas coisas, figuras planas na base, certo? Embora a circunferência seja. Mas a circunferência especificamente é no cilindro, tem duas bases de circunferência, não é considerado prisma. Mas essa figura aqui, por exemplo, é um paralelepípedo que eu desenhei aqui nesse instante, ó. É um paralelepípedo por nome específico que deram a ele, porque tem formas diferentes dos prismas que eu vou dar aí. Mas ele não deixa de ser um prisma, porque sabe o que caracteriza um prisma? Ele tem uma base aqui embaixo e tem outra base igual no topo. É um embaixo e outro em cima. Um quadrado, tem um embaixo e outro em cima. O retângulo, né? Quer ver outra figura? O triângulo, tem uma base triangular aqui e outra cá. Duas iguais, não é diferente. Porque senão não era prisma, era uma caixa de papelão amassado. Se eu tiver um quadrado aqui, vai ter outro quadrado de igual medida em cima. Se eu tiver aqui embaixo um hexágono no prisma, aqui em cima vai ser outro hexágono de mesma medida, os lados igualzinhos, não muda. Agora, eminentemente, todo prisma ele é formado por retângulos nas suas laterais. Retângulo nas laterais. Todo prisma ele pode ser triangular, quadrangular, hexagonal, pentagonal, pode ser o que for. Ele só sai retângulo dos lados. Agora nas bases, aí depende. Pode ser quadrangular, triangular, mas uma base embaixo e outra base no topo. Então são duas bases de qualquer prisma. Pode botar na cabeça de vocês. Qualquer figura que você vê com duas bases iguais, ó, é prisma. Por isso que eu disse, ó, paralelepípedo, ele vê o nome, paralelepípedo. Mas é um prisma, porque ele tem uma base aqui e outra no topo, igual, certo? Então o prisma, ele pode aparecer para você, vamos botar esses três básicos aqui, ó. De base quadrangular, anote tudo que for possível, principalmente quem não tem muita prática com geometria espacial. A Luana não, está bem afiada, porque já tomou aula particular comigo, já tomou cursinho aqui no ano passado e tal. Mas para algumas pessoas não tem muita prática com esse assunto. É bom que vocês prestem bem atenção, porque o bicho não é tão feio como se pinta, mas é meio complicadinho, viu? É complexo. Se vacilar, o cachimbo cai. Olha, ele pode ter uma base triangular, os prismas triangular. Basicamente ele pode ter uma base hexagonal. Não vou estender mais, porque daqui eu explicando aqui a vocês, você vai entender o trapezoidal e os outros. Mas basicamente esses três. Tranquilo? Olha o que é que ocorre. Essas figuras aqui, elas são da geometria plana. O hexágono, o triângulo, o quadrado, não é mesmo? Mas o que acontece? Elas aparecem, por isso que eu dei no início, tópicos da geometria plana para vocês. Porque vocês, claro que vão ter que saber as formas dessas figuras. Porque elas vão aparecer na base do prisma, na base da pirâmide, na base do cilindro, na base do cone, dessas figuras todas. Certo? No tronco de cone, no tronco de pirâmide, essas figuras planas elas estão associadas. Vem na base, às vezes vem nas laterais dos troncos, enfim. Mas o que acontece? Todas essas figuras aqui que você está vendo, elas têm uma área de base. A área da base, vou botar assim, ó. É lógico
que a base é quem está embaixo, consequentemente outro igual em cima, não é mesmo? Mas a gente tem que olhar no problema dos prismas, que tipo de prisma você vai trabalhar, porque lá no problema ele não pensa que ele não vai dizer não, viu? Ele vai dizer assim, ou veio o desenho do prisma para você olhar a base se é quadrangular ou o que é, ou então ele vem escrito, um prisma de base triangular, um prisma de base hexagonal, um prisma de base não sei o quê. Então aquilo que ele está falando é a regra que você vai usar, é a base do prisma que modifica o formato dele. Por exemplo, um cone não tem outra forma a não ser essa. Eu quero ver um cone ter outra forma que não seja essa, parecendo um chapéu de palhaço. Não tem. O cone é único e específico. Olha, ele pode ser até oblíquo, reto, equilátero, mas é cone, é um só. É uma circunferência embaixo e um bico de chapéu de palhaço para cima. Mas o prisma não. O prisma, você descobre ele pelo formato da base. Quem é que está na base? É um quadrado, o formato dele é um. Quem está na base é um triângulo, o formato dele é outro. É um hexágono, é outro formato. Então não tem um prisma definidamente para eu dizer, aquele prisma ali é único, pronto, só tem aquele. Não. Ele vai depender, de quem está na base dele. O que não ocorre com o cone, o que não ocorre com o cilindro, que é um formato só, embora ele seja também equilátero e reto, mas é um formato só, o cilindro. Então, o que muda na figura espacial do prisma é exatamente o que está na base dele. Ele é quem vai definir que tipo de prisma, que tipo de forma eu vou usar, entendeu? Porque aqui no cone, quando a gente chega mais na frente, o cone e o cilindro ele tem as regras específicas dele, aqui tem a específica dele. E esse daqui, ele tem a específica da base dele, da área da base, mas as de cá todas são iguais, tanto faz para o quadrangular, como triangular, como retângulo, não importa. Quer ver? Esse quadrangular aqui, por exemplo, o quadrado, pessoal, e a circunferência são duas figuras planas que lá na espacial ela não muda a forma da área. As duas especificamente que não muda a forma da área na base é exatamente o quadrado e a circunferência. A forma que eu uso na geometria plana do quadrado, vocês têm aí lado vezes lado, é o mesmo que você vai usar aqui, na espacial, ele não muda. Então, outra coisa que vocês têm que aprender a falar é isso, azão bezinho. Azão bezinho é a área da base. Por que eu estou falando azão bezinho? Porque, olha, Azinho, Bzinho não é área, é perímetro da base aqui, Por isso tem que ter cuidado, até com esse formato das letras aí, Azão, Bzinho é área da base. Azinho, Bzinho é perímetro da base. O que é perímetro? A soma dos lados da base. Quer ver? Se você tiver um quadrado aqui, na base de um prisma, e ele tiver medida 8, por exemplo, se eu for calcular a área da base dele, eu vou dizer 8 vezes 8, porque é lado vezes lado, lado vezes lado, o lado ao quadrado, que dá no mesmo. Essa regra aqui, lado vezes lado, porque o quadrado tem 4 lados iguais, claro. Eu faço 8 vezes 8, 64. Mas o Azinho, Bzinho não é 64, é 8 vezes 4, 32. É a soma dos lados da base, aqui, aqui e aqui. Então, quando eu estou procurando um espaço do quadrado aqui dentro, é lado vezes lado, olha lá, a mesma geometria plana, não muda. Mas quando eu quero saber o perímetro que ele vai entrar na área lateral, é a soma dos lados. E 8 vezes 4 dá 32 e não 64, não é mesmo? Então, vocês já viram aí, Azinho, Bzinho, Azinho pequeno com Bzinho aqui no índice, é perímetro. Azão, Bzinho é área da base. Beleza? Vamos para cá. Eu disse o quê? Que somente duas figuras têm base de regra da plana e da espacial exatamente iguais. O quadrado e a circunferência. A circunferência aqui no cone, a regra dele é a mesma da plana.
A circunferência do cilindro é a mesma regra da plana, sem dúvida nenhuma. E o quadrado também. Agora, o triângulo, aí ele é colino. O triângulo não é base vezes altura dividido por 2 da plana. Não, jamais é elevado. Aqui, ó. A área de base de um prisma de base triangular é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Está vendo a diferença da regra da plana, que é base vezes altura dividido por 2? Na espacial é aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Espera aí que eu vou explicar o que é isso aqui. Porque na verdade, esse Azinho aqui pequeno sozinho, que é o mesmo desse, é a aresta da base. Aresta, cuidado para não misturar, viu? Que é o diário que você se atrapalhar na hora que vai calcular o prisma. A aresta da base é o Azinho pequeno. Ó. A altura do prisma é a aresta lateral. Olha, cuidado. Você pega o valor da aresta lateral e joga aqui na aresta da base, você rasga a boca, viu? Aresta lateral. Aí você poderia perguntar, qual é a diferença, professor, dessa aresta da base para essa aresta lateral? Muito fácil. Olha aqui, você pega uma figura, vai olhar essa figura, para calcular um volume ou a área total, seja lá o que for. Vou botar aqui. Para você tirar as suas dúvidas, basta que você olhe aqui para essa figura. É fácil eu lhe explicar e você entender o que é aresta de base e o que é aresta lateral. Aí, ó, o paralelepípedo, que é um prisma também. A aresta da base são essas medidas do lado da base, ó. A base não é o que está embaixo, ó. Aresta, vou até acender aqui, ó. Aresta da base. Base não é o que está voando, é o que está embaixo. Aresta da base também, ó. Outra aresta de base aqui, tá vendo? Outra aresta da base. Outra aresta da base. Outra. Aí, ó. Arestas da base. É esse azinho aqui, ó. Tá vendo? Agora, a aresta lateral são as alturas. O que é a altura? Isso aqui é uma aresta lateral, a altura aqui, ó. A altura. A altura é todo segmento que está para cima e que você vê embaixo dele um ângulo de 90 graus. Pronto. Você viu um ângulo de 90 graus, pode ter certeza que ali é a altura da figura. Porque não existe altura, pessoal, inclinado assim. Não existe. Se tiver um ângulo reto aqui é mentira. Porque o ângulo reto ele só aparece quando tem a altura da figura. A altura é assim, ninguém é aleijado para nascer deitado, né? Então a figura espacial ou plana teve altura embaixo de um ângulo reto. E ainda que ele não conste um ângulo reto, você está sabendo que a altura é isso aqui, ó. É para cima, não é deitado. Olha outra aresta lateral ali, ó. Olha outra aresta lateral aqui. Ó, aqui, ó. Outra aresta lateral, essas que eu estou acendendo, tudo para cima, ó. Tudo é aresta lateral. Faz parte da figura? Faz, mas é aresta lateral, não é aresta de base. Aresta de base já está dizendo, são os lados da base e não das alturas. Porque nos problemas, ou ele te dá a figura, que nós vamos ver os dois problemas do Enem aqui para você ver como é que eles cobram e você tem que ter uma percepção retada. Porque se vacilar, para quem cai. O que acontece? Eu olhar uma figura dessa aqui, ela vier com os valores, eu tenho que saber o que é aresta lateral, o que é aresta base, porque essas formas que eu vou colocar aqui, às vezes você usa a aresta da base e às vezes você usa a lateral. Pegar trocado, desgraçou com o problema. Você tem que ter um cuidado danado. Quando é que eu vou trabalhar com a aresta lateral? Quando é que eu vou trabalhar com a aresta da base? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Então veja bem, vou apagar aqui, viu? Mas presta atenção, já sabe o que é a aresta lateral, né? E já sabe o que é a aresta da base. Agora vamos para cá. Área lateral. Área lateral. Fica as formas porque cada um tem sua forma específica. Mas aqui não e aqui não.
O que é para aqui é para todo mundo, aqui é para todos, aqui é para todos. Então a única coisa que faz com que você tenha uma noção bem legal da forma é da base, da área da base, porque elas diferenciam, dependendo da figura. Mas dali para frente não, todo mundo é igual a japonês, igual. Aqui ó, área de lateral é azão, é lisão. É assim ó, azinho, bezinho, vezes altura. Azinho, bezinho é aquilo que eu falei no início, é o perímetro da base, a soma dos lados da base. Beleza? E aqui a aresta lateral, que é a altura. O aresta lateral ou a altura, eu já disse, é a mesma coisa. Quem é a área total de um prisma qualquer? A área total, que falou? Não estou ouvindo. Não está enxergando? Aqui? Ah, foi a conexão que deu uma. É a conexão que deu um pipi. Deu um pipi, mas já voltou. Mas eu vou falando, você vai anotando, ó. A L é a área lateral, tá vendo? Aí. Eu coloquei no grupo do exato todas as fórmulas com figuras, se vocês quiserem olhar. Muito não vai bem. colocar. Você é eficiente, Luana. Você é o cão. Tu é o bicho. Mas vão acompanhando com o ouvido. Área lateral é azinho, bezinho, pequeno, que é o perímetro, vezes a altura, que é H. Ou então a área lateral, que é a mesma coisa, certo? Área total, ele diz assim, ó, que é 2 vezes a área de base somado com a área lateral. Claro, se você tem no prisma uma base aqui e outra do topo, duas vezes a área da base. E as laterais, que são retângulos, é a área lateral, que é com essa forma. Eu juntando 2 bases e mais a lateral, eu vou ter a área total. Não é lógico? É lógico. Outro detalhe, ali no volume, ó, muito cuidado, porque eu já vi muita gente perder questão nas minhas provas, inclusive no Enem. Porque o volume aqui, ó, que é V, ele parece muito com a área lateral. Porque a regra dele é área de base vezes altura. Tá vendo? Área de base, aqui é a área da base mesmo. E Azinho, Bzinho é o perímetro. Como é que eu vou usar o perímetro do volume? Ou vou usar a área cá? Eu vou me desgramar do mesmo jeito, tanto faz de um lado como do outro. Muito cuidado. Aí o cara diz assim, mas Azinho, Bzinho, por que é que fala essa letra? Fala. Só não pode falar essa aqui que dá imoralidade, ó. Azão, tesão. Tá vendo? A gente honra, viu, Luana? Aí você fala assim, A grande, T grande, fica mais bonito. Do que você falar. Azão, tesão, é minha alma. Então, pessoal, essas medidas aqui, essas 3, ó, tanto vale para quadrangular, para triangular, para hexagonal, para pentagonal, para trapezoidal, palcão. Todo prisma, área lateral, área total e volume não modifica a forma, é única. O que é que vai mudar? A área da base. Essa é que você tem que estar com a memória bem razoável, porque se esquecer, beleza? Aí nós vamos ver uns probleminha aqui rápido, eu vou até apagar aqui, ó, para não ficar muita confusão. Por aqui você dá para entender, quando você tem as formas na cabeça, como o negócio fica fácil. Copie se quiser, eu só vou apenas abreviar, ó. Ele diz assim, ó, porque veja bem, tanto faz vir a figura desenhada, como eu vou botar aqui, ó, repara. Ó, não vai ficar muito bem desenhado, mas dá para você ter uma ideia. Aí, ó. Vixe, isso aqui está errado. Vou tirar isso daqui. É para aqui, ó. Aí. Isso aqui tem um quadrado aqui, gente, ó, e um quadrado aqui. Eu já sei que a base é quadrangular, então se ele vier assim, ó, 4 aqui, 8 aqui, ele está dizendo no problema que a aresta da base é 4 e
e que a aresta lateral é 8, que é a altura do prisma. Então, você já sabe que é quadrangular, quadrado aqui é quadrangular, vai usar a fórmula quadrangular. E se por acaso no problema, que eles gostam muito de figuras no Enem, você sabe disso, né? No problema ele vem assim, ó, um poliedro convexo, um prisma quadrangular, ele vai dizer o nome lá no problema, ele não vai deixar tu cego sem saber não. Como é que não vê o desenho da figura e ele diz assim, um prisma? E diz lá que prisma é esse? Ele tem que especificar se é base quadrangular, se é triangular, então não tem preocupação. No problema vai dizendo, se não tiver a figura, se tiver a figura ele não vai falar. Porque ninguém é cego, é só olhar se é um triângulo, se é um quadrado, se é o que for da base, né? Mas lá ele vai dizer assim, é um prisma de base quadrangular, ele tem, por exemplo, 12 metros de aresta lateral, é isso que tem que ter cuidado, ó. De aresta lateral, e ele tem 8 metros de aresta da base. Aresta da base. Quem quiser anotar, anote. Aí, ó, o problema já está mastigado. Eu não sei o que diabo ele vai perguntar, mas ele está dizendo que é um prisma quadrangular, eu já sei que a base é um quadrado, e que ele tem 12 metros de aresta lateral, eu já sei que a altura dele é 12 metros, porque é aresta lateral, e eu já sei que na base dele a medida dos lados da base são 8 metros, beleza? Aí ele vem e te pergunta assim, ó, na letra A, quem é azão Vzinho? O que é azão Vzinho? Área da base. Aí ele te pergunta aqui, quem é AL? Área lateral. Tem um filho da égua ligando aqui. Rapaz, que porra! Ó, azão Vzinho é área de base, AL é área lateral, AT é área total e V é volume, beleza? Quem não gosta de nome, desculpe, viu? Mas eu acho que ele fica com raiva mesmo desse filho de uma zega. Aqui, gente, ó, área de base. Aí eu vou calcular aqui. Eu quero saber quem é esse prisma. É de base o quê? Quadrangular. Então a área da base do quadrado é o quê? Lado vezes lado. A preocupação sua é aqui agora, ó. Como é que você vai usar 12 aqui de 12 vezes 12? Me diz. Aí tu está usando a aresta lateral, a altura não é assim, é o lado, ó. Aresta da base, 8 vezes 8. Essa figura tem 64 metros quadrados. Beleza? A área lateral dessa figura é o que? A regra azinho Vzinho vezes altura. Quem é azinho Vzinho? Perímetro da base. Se ele tem 8 metros de lado, é porque 8 vezes 4 quadrangular, 32. Aqui eu vou usar 32, ó, e não 64. Que aqui é o perímetro, não é a área. Tá entendendo? Vezes a altura. A altura sim, que eu sei que é 12, ó. Aresta lateral. Aí tá certo. 32 vezes 12, nas minhas contas, 384. Não vou ver aqui. Tá bom de conta mesmo. É 384 metros quadrados. Toda a área é quadrada, gente. Toda a área é quadrada. Agora vem a área total. 2 vezes a área da base, que é essa, ó. Porque tem uma base aqui e outra em cima. 2 vezes a área da base, mais a área lateral que você encontrou aqui, ó. 384. Quem é a área total dessa figura? 128 mais 380. 412, aqui vai dar exatamente 512 metros quadrados. 128 com 384. Beleza? Agora o volume, professor. Pegue agora 32 aqui para você ver o resultado. Isso aqui não é perímetro, é a área da base. A área da base é quem? 64. Vezes quem? A altura, que é 12. Se botar 8 aqui, perdeu, do mesmo jeito. O volume aqui vai dar 700 e algum, cachorro lascou a boca. 8, 12, vamos 4, 4, Não, dá 600, 768. 768 metros cúbicos. Aí é volume. Volume é cúbico. Tá vendo aí?
Então fica fácil de você calcular qualquer problema do prisma, desde que você tenha o conhecimento da forma, das fórmulas, não é mesmo? Da área lateral, da área total, do volume, enfim, essas coisas. Levando em consideração isso, eu vou botar dois probleminhas aqui, ó, para vocês fazerem aí, ao tempo que eu vou aqui fora fazer um negócio que só eu posso fazer. Viu? Mas eu vou botar aqui para vocês calcularem. É bom demais. Dois, viu? Vamos lá? Bota aí. Eu vou papear aqui, você só abreviar, não precisa fazer muita coisa não. Quer ver aqui? Vou pegar aqui do meu livro, fica bem legal. Prisma. Tava gravando a aula e com o cartão de memória vazio aqui, bicho. Foi, rapaz. Só que tava salvando no celular, por isso que acabou. Eu, porra, acabou a gravação? Como assim? Aí eu fui. Ó, um prisma, pode abreviar, triangular. Um prisma triangular. A aresta lateral, que é a altura, ele mede 9 centímetros. E a aresta da base, que é o azinho, mede 4 centímetros. Preste atenção que aqui é triangular, ó. Eu vou te pedir o mesmo que vai ocorrer aqui, ó, área de base, área lateral. Primeiro você treina C, área total e D, volume. Beleza? Agora aqui já vem um prisma hexagonal. Eu já dei um quadrado aí, agora vai o resto. A altura dele é, deixa eu botar aqui, vou pegar um bom aqui. Aqui nessa É, 6 raiz de 3. Aí é o que? A altura aí, a aresta lateral, Murilo? a aresta lateral, altura. 6 raiz de 3 metros é a altura. E a base é arestazinha 2. dele é quanto? 2. Aí, 2 metros. Esse triangular, com essas medidas da altura e da aresta, calcule os 4. E esse também calcule as 4 possibilidades. Faça um desenho também, pessoal. Faça o desenho se for o caso. Ó, o é que foi? Hexagonal, por aí, A altura aqui é 6 raiz de 3. raiz de 3, ok. 6 raiz de 3. E aqui é 2, ó. Façam aí devagarzinho para ver o que o bicho vai dar. Segure não esqueça de me mostrar na gravação. Não, vai lá, eu vou fazer o desenho primeiro. Faz o desenho aí. Vamos fazer desenho. Sou bom nada porque é miserável no desenho. Galera, essas fórmulas aqui eu nem sei nenhuma, velho. Porque eu aprendi na época de vocês de outro jeito. Não que eu aprendi de outro jeito, o professor me ensinou assim. Só que eu falei, caralho, velho, é muita fórmula, não vou aprender essa porra não. Aí eu inventei o meu método. Que geralmente o povo não entende não. Eu então nem me peço para ensinar. Mas um dia na hora do exercício eu vou fazer com vocês. Como é essa porra mesmo? Ô burro. Eita. Um é assim. Aqui é o hexágono, né? E ali é o feirão. Terminaram? Ficou feio, viu? Não tem jeito não, rapaz. E aí, galera, mataram a pau, o pau matou. Arrebentou ele, Luana? Jorge, estou terminando. Falta Muito bem. Mas o primeiro já foi, né? Sim. Muito bem. Quem está acompanhando aí, a área de base desse, ó, é A ao quadrado. O que é A? 4. Que é a aresta. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 vezes 4, 16. Dividido por 4 dá 4.
Então aqui dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. 4 raiz de 3 é a resposta da base da área de base do triângulo. Área lateral, presta atenção. Azinho, bezinho. Perímetro. O perímetro, se é um triângulo, de lado 4, é 4 vezes 3, 12. Que são 3 lados de 4 metros, 4 centímetros. 12 do perímetro vezes a altura, que é 9, ó. Aqui dá 108 centímetros quadrados. Beleza? Área total, 2 vezes a área da base, que é 4 raiz de 3, mais a área lateral, que é 108. 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 3 mais 108 centímetros quadrados. O que acontece? Não se pode pegar um termo independente, 108, e somar com 8 do fator externo. Não. Só posso somar fator externo com fator externo. Mas um valor independente é com valor independente. A não ser que lá na resposta tenha 8 vezes a raiz de 3. Aí eu vou pegar o valor aqui da multiplicação e somar com 108. Aí eu posso. Aí enquanto tiver raiz, eu não posso. Então a resposta é 8 raiz de 3 mais 108 centímetros quadrados. O volume é a área de base, 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 9. Agora multiplicar eu posso. Fator por termo independente. 9 vezes 4, 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Volume. Beleza. Aqui do hexágono, a área de base dele fala que é 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 3A ao quadrado, 4, aliás aqui, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 3 aresta ao quadrado, aresta é o 2, ó. Não é C, ali é a altura. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 dividido por 2. A área de base dá 6 raiz de 3 metros quadrados. Beleza? Área lateral desse hexágono. Perímetro da base. 2 vezes 6 lados, 12. E vezes a altura, que é 6 raiz de 3. Então a área lateral vai dar 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Área lateral, beleza? 12 vezes 6. A área total é nada mais nada menos que 2 vezes a área da base, que é 6 raiz de 3, mais a área lateral, que é 72 raiz de 3. Aqui sim que eu posso juntar, ó. 2 vezes 6, 12. 12 com 72, 84. E conservo uma raiz sozinho. Eu não posso pegar raiz de 3 mais raiz de 3. Não existe. Centímetros, metros quadrados. Beleza? E por último o volume, eu vou calcular aqui em cima. O volume é a área de base, 6 raiz de 3, vezes a altura, 6 raiz de 3 também, coincidência. Aqui sim na multiplicação, ó, 6 vezes 6 do lado de fora, 36. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aí pode. 36 vezes a raiz de 9, que é 3. Então o volume dá 108 metros cúbicos. Aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se você tem as fórmulas, fica mole para você desenvolver. Agora, se esquecer as fórmulas aí, danou. Porque matemática, na verdade, não são os números que você tem que lembrar, porque são infinitos. Como é que eu vou decorar números? Sou doido, por acaso? Não. Eu tenho que me ligar nas fórmulas específicas de cada figura. Se eu sei a fórmula da área do quadrado, da área do triângulo, da área disso aqui, tal, tal, e a área lateral, e volume, isso, aquilo,
Não há dificuldade. O valor que tiver, eu coloco. Beleza? Aí você viu que não tem dificuldade nenhuma. Pode pagar? Ô Jorge, Oi. Diga. tu vai explicar depois até anos? Vou sim. Eu já dei as fórmulas, não já? Hã? Soma dos anos internos, eu dei as fórmulas naquele dia, não dei? Não, nessa parte não. É a parte de você, por exemplo, você fazer a figura, você vai encontrando os anos. Eu tenho muita dificuldade. Sim, na parte trigonométrica, não é isso? Na parte de você achar os ângulos, por exemplo. Quando é um problema é fácil, eu sei, mas quando é mais complexo assim, eu tenho muita dificuldade. Entendo. Por exemplo, vem um ângulo e quer achar os outros dois, não é isso que você fala? Uma figura assim, um caminhão, Sim. paralelo, não sei o que, aí você tem que achar. Aquela parte de alternos internos. Alternos internos, aquele negócio? Colaterais. Vamos ver sim. Outra coisa que vamos ver também, que é importante, porque às vezes você pega um triângulo que ele tem 3 ângulos, mas só vem um. E aí ele quer saber um dos outros ângulos, aí você só vai pela lei dos cossenos, que eu vou passar para vocês a lei aí, é mole. Que é quase Pitágoras com uma É quase Pitágoras com um acréscimozinho muito pouco. Eles estão fazendo agora em física, agora, para calcular os vetores. Nós vamos ver, Luana, sim? Vamos ver sim. Fé em Deus vai dar tempo para tudo. É só ter paciência. Vou apagar. E vou embora. Já, Jorge, tá cedo. Já, dona, porque o Murilão já está fechando as janelas aqui, já botando para fora. Entendeu? Eu não sou menino, não. A pessoa fechando uma porta aqui, outra do lado para papai, para eu ir embora. Então eu já estou indo. Olha, boa sorte para vocês, viu? Segunda nós estamos aí na área de novo. Vou botar uma lista, viu, pessoal, dessas figuras todas aqui. Aí o Murilo vai passar uma lista para vocês. Ó, não se preocupem não, porque quando tiver próximo, assim, que já definir mesmo a data do Enem, o próprio Murilo mesmo, eu tenho certeza que vai me ceder. Um sábado eu venho para aqui, nem que seja o dia todo, para esclarecer as dúvidas de vocês e passar tudo certinho, viu? Não se preocupe não, a gente vai fazer um revisional aí muito legal. O importante é ir pegando passo a passo cada problema desse e ir estudando.